Boa tarde, pessoal. Hoje o conteúdo do vídeo vai ser acerca da análise tática do Estrela Porto, mas antes disso, vamos falar um bocadinho sobre o modelo tático do Anselmi, visto que muita gente não compreende e não consegue ver nada dentro do campo. Eu também não, muitas das vezes, mas temos certos exemplos, como no caso a Pia Porto e noutros jogos, em que conseguimos ver algumas nuances do modelo do Anselmi com mais clareza, desde a saída de trás do guarda-redes, a usar o guarda-redes como livro na primeira fase de construção, meter um médio a jogar no meio dos centrais para conseguir ter clarividência para sair a jogar, etc, etc, etc. Vamos analisar aqui várias coisas que são diferentes no modelo de jogo do Anselmi comparativamente a outros treinadores e que me fez gostar da ideia do treinador quando foi, quando foi declarado oficial que ele ia ser treinador do Porto. Eu fui fazer a minha pesquisa, fui ver os currículos do Anselmi, fui ver vídeos, fui ver o Cruz Azul a jogar, fui ver como é que jogava antes, como é que jogava depois, fui ver o Independente Del Valle, o que é que ele fez, os jogadores que lançou, o Kenny Arroyo, lançou jogadores jovens, se já era um futebol ofensivo, mas se era capaz de ser defensivo contra equipas superiores, como foi na final com o Independente Del Valle contra o São Paulo, que tinham orçamentos completamente diferentes, ou seja, estamos a falar do São Paulo que tinha um orçamento muito, muito superior ao Independente Del Valle, e se nós formos ver, ele conseguiu ganhar a final, acho que 2-0 ou coisa do género, ou 2-1, e controlar o jogo maior parte do tempo, ou seja, não é um treinador que nós possamos dizer que é só ofensivo e que só sabe jogar ofensivamente. Isto falando nos clubes antes do Futebol Clube do Porto, porque desde que ele chegou ao Futebol Clube do Porto tem sido muito difícil analisar uma coisa, vá, tem sido muito difícil dar uma nota ao Anselmi por causa de uma grande variedade de fatores que existem à volta do Futebol Clube do Porto neste momento, mas eu vou passar por especificar mais tarde. Pronto, era como estávamos a falar, tem as suas coisas arrojadas e tem as suas nuances diferentes comparativamente a outros treinadores. E até aqui tudo muito bem. Eu gostei muito do que ouvi falar quando ouvi o Martin Anselmi a ser associado ao Futebol Clube do Porto. Eu já vos posso mostrar os vídeos com que me fizeram ter essa opinião e eu vou-vos explicar aqui um bocadinho com um tactical board, na minha opinião, o porquê dele usar um livro como médio centro, o porquê e a importância, a inteligência e os pulmões que tem que ter este rapaz, que neste caso anda a ser o Eustáquio, e tem que ter uma autoconfiança também muito fora de normal. E as funções que ele tem dentro do campo nesta posição tem que ser a defender. Ele tem que se sentir um defesa-centro e com bola ele tem que sentir um médio centro, um médio defensivo, um médio de ligação entre os colegas. Isso são características muito dispares, ou seja, normalmente uma pessoa que se sente defesa-centro a defender não se sente um médio defensivo ou um médio centro com bola. Porquê? Porque são características demasiado diferentes, ou seja, tu quando tens, por exemplo, no plantel do Porto, vamos ser sinceros, quem é que a defender com bola consegue ser central, a defender sem bola, consegue ser central, e com bola consegue se transformar num joker para construir o jogo e para ser o jogador que vai analisar as diferentes fases do jogo. Ou seja, por exemplo, o Eustáquio aqui tem que perceber, o Eustáquio tem que ser entendedor do jogo de uma forma perfeita, porque ele tem que encontrar as superioridades numéricas. Muitas das vezes ele começa a construir aqui à beira do Diogo Costa, mas a intenção do Anselmi é que ele saia desta zona para criar superioridades noutras zonas do campo, como por exemplo, ele o Eustáquio tem que ter a liberdade de um joker, ou seja, ele tem que ajudar na primeira fase de construção do guarda-redes e depois tem que se juntar no meio campo para quê? Para ir criando as tais superioridades. Vamos agora tipo dar um exemplozinho aqui. 10, 11, 9, 8, por exemplo. Vamos supor que eles jogam em 4-2-3-1 e estão a pressionar alto. Nós a jogar com o Eustáquio a construir atrás, vamos ter muita clarividência e vamos ter sempre superioridade numérica a sair do guarda-redes, certo? Nós vimos isto muito bem no caso da Pia Porto.
muito bem, a equipa conseguiu a jogar e a desdobrar desde o guarda-redes com o Eustáquio e com o Varela inúmeras vezes, mas inúmeras vezes mesmo, conseguiu sair a jogar desde o guarda-redes até chegar à fase de construção ao último passo na baliza adversária com várias finalizações. Agora, se o objetivo é criar superioridades desde o guarda-redes até o ataque, os jogadores têm que ser inteligentes, têm que ter uma capacidade de análise muito diferente, às vezes, de um jogador que joga para o contra-ataque. Porquê? Porque os jogadores aqui têm que ter primeiro confiança, depois critério e depois poder de análise e decisão para poder, às vezes, depois de uma pressão alta, terem um bocado de clareza para descobrirem o homem certo na hora certa para conseguirem sair a jogar. E isto às vezes, isto é tudo muito bonito e eu gosto, fui jogador de futebol federado durante 10 anos, eu gosto de ver um modelo de jogo, eu gosto de que os treinadores apresentem saídas de como a equipa tem que sair a jogar, eu adoro isso, tudo muito bem. Mas este modelo de jogo arriscado exige muita confiança dos jogadores. E nós agora, se formos analisar um bocado o plano do Porto, onde a confiança, quando o Martin Anselmi chegou ao Porto, o Porto vinha de 2 derrotas, ou já não me lembro, 3 derrotas na Liga, uma coisa, pronto, fora de normal mesmo. Então os jogadores estão cabisbaixos, estão sem confiança, não acreditam em si mesmos, não sabem se a qualidade deles é necessária para representar um emblema como o Futebol Clube do Porto. E tu, para conseguires implementar um modelo de jogo tão arrojado, que exige análise desde o guarda-redes, ou seja, que te obriga a pensar o jogo e a ter confiança no teu jogo, desde o guarda-redes até o ataque, acredito que, por exemplo, este treinador seja um excelente treinador, mas para o Porto, como está neste momento, não sei se foi a melhor escolha. Porque temos que ser sinceros, tu para executares um modelo de jogo tão complexo, precisas de ter jogadores de alta qualidade, jogadores com alta confiança, jogadores que sabem exatamente aquilo que estão a fazer. E outra coisa, se deviam de ser jogadores já formados no sistema 3-4-3, ou pelo menos que já tivessem passado por esse sistema. Eu não vejo nenhum jogador do Porto, acho que nenhum passou por esse sistema. Nenhum. Fala-se do João Mário, que é um bom ala direito. Eu percebo o porquê das pessoas dizerem isso. Porque ele ataca bem e defende pior. Mas se nós formos a ver no papel, o João Mário não é bom para jogar ala direito. Não é bom. É curto. Tem poderes de decisão para sair a jogar desde trás que não serve. Por exemplo, aconteceram muitas vezes o João Mário estar aqui pressionado e não conseguir encontrar a linha de passe no meio campo. E depois o que é que chegava aqui? A bola vai para o Diogo Costa joga no central João Mário e o João Mário passa para fora. Isto não faz sentido nenhum. Uma pessoa ter ideias arrojadas e complexas, quando na verdade a equipa depois não tem confiança nem qualidade para conseguir executar as tarefas. Depois o treinador, depois uma pessoa vai ver o jogo ao fim de semana e diz assim: ei, este treinador não vale nada, este treinador não presta, este treinador não consegue pôr a equipa a jogar futebol. E eu tenho que concordar. Porquê? Porque ele não consegue olhar para os jogadores que tem, para as funções que tem e para as características que tem e exponenciá-las ou potenciá-las ou basicamente tirar os fantasmas da cabeça dos jogadores. Ele parece que ainda criou mais fantasmas na cabeça dos jogadores. E isso é um bocado complicado. Porque quando tu és jogador e sentes que estás numa função que não são as tuas características principais, tu sentes que estás a fazer uma coisa desconfortável para ti. E tu, quando estás a fazer uma coisa desconfortável, é difícil teres rendimento. Pronto, esta é a minha maneira de ver o nosso treinador. Até está aqui, ó, Martin, aqui a Anselmi, a camisola para vocês verem que eu acreditei nele desde o início e pronto, e continuo a acreditar que ele ainda vai ser um treinador de sucesso. Apesar de, neste último fim de semana contra o Estrela da Amadora, para mim ter-me desiludido muito em vários aspectos, mas principalmente num, que é na capacidade de reação durante o jogo. Ou seja, tu podes acreditar muito num sistema, num modelo de jogo, em ideias de jogo, em nuances, etc. Mas temos que pensar que o futebol é sempre feito 11 contra 11. Nunca é feito uma equipa sozinha. Nós não podemos achar que vamos fazer o nosso modelo de jogo, vamos fazer a nossa maneira de jogo, vamos jogar à nossa maneira, ignorando quase que a maneira de defender do adversário, ou pronto, a maneira de atacar do adversário. Isso, eu entendo que se tu executares na perfeição este modelo de jogo, os outros é que se vão ter que te adaptar ao teu modelo de jogo. Tudo muito bem.
Porque se tu conseguires analisar as superioridades numéricas, criar as superioridades numéricas, tu vais sair a jogar a passo curto, desde o guarda-redes até o avançado, com qualidade. Mas tu, como treinador, começas o jogo, a bola apita, a bola rola, tu tens que ver se os jogadores estão a conseguir implementar o modelo de jogo, se estão-se a sentir confortáveis com o modelo de jogo ou não. E isso é o que eu vejo que o Martin Anselmi não tem tido capacidade de analisar e fazer. O Estrela da Amadora, este último fim de semana, podemos já passar aqui para esta pasta. O Estrela da Amadora, este fim de semana, bastou trocar a tática de 5 defesas para 4, mudou para tipo um 4-3-3, onde queria aproveitar o facto do Alan Varela estar a jogar, porque neste sistema de jogo ele põe o Fabieira lado a lado com o Varela, e basicamente o único meio centro de raiz que nós temos neste meio campo é o Alan Varela, que basicamente é engolido depois por 3 jogadores. Nós podemos pedir ao Fábio Vieira para defender, para ser agressivo, para ser o que ele quiser. Mas as características do Fábio Vieira é um canhoto que tem último passe, tem passe com açúcar, tem golo, certo? Estas características são as características naturais do Fábio. Nós, como treinadores ou como analistas, nós temos que ver que os jogadores têm que jogar à volta das suas características principais, adicionando às vezes uma coisa diferente à outra, mas sempre jogando de forma confortável para o jogador. Não vamos pôr o jogador... Ou seja, o Fabieira, quando está sem bola a jogar a médio centro, nós não podemos mentir, e ele está desconfortável. É quase como se o Porto fosse engolido num 3-1 no meio campo. É basicamente isto. E o que aconteceu foi que o Alan Ruiz estava sempre com o espaço para meter a última bola no Kikas, e o Kikas, muito inteligente, eles devem ter analisado o Porto Benfica terem visto como é que eles tiraram proveito às falhas defensivas do Porto. E o que é que aconteceu? O Kikas estava constantemente... Vamos trocar aqui, pronto. Os números não estão corretos, mas não têm importância. Este aqui é o Eustáquio. O Kikas estava sempre à procura de movimentos nas costas do Eustáquio. Sempre. Porquê? Vamos voltar à mesma conversa de agora a um minuto. Se o Eustáquio jogou a vida toda a médio centro ou a médio defensivo, e ele não tem na cabeça dele mecanizado o movimento da linha perfeita estar sempre equilibrado, ou seja, estarem sempre em linha, ser um a falar e os outros estarem a respeitar. Tu, quando és defesa a vida toda, tu estás habituado a manter a linha de fora do jogo porque fizeste isso a vida toda. Ou seja, o Eustáquio a jogar aqui está desconfortável. Esta é a realidade. Ele está desconfortável a defender aqui, pelo menos. Isso é aquilo que eu vejo. E depois o Marcano... também anda a fazer, prontos, por exemplo, houve ali um lance no Estrela Amadora que eu vou mostrar aqui mais à frente, que foi basicamente isto, em que estavam todos em linha, menos o Marcano, e o Marcano deu um espaço nas costas ao Kikas para aproveitar-se aqui do Eustáquio. E o que é que aconteceu? O Alan Ruiz teve espaço e tempo para meter a bola de trivela picada, em que o Kikas picou a bola por cima do guarda-redes e não deu golo por pouco. Não deu golo por pouco, porque o Porto aos 5, 6, 7 minutos já podia estar a perder 2-0. E a mim o que me faz uma confusão enorme, mas faz mesmo confusão enorme, é eu ver o nosso treinador parado no campo, impávido e sereno, sem ter a capacidade de dizer assim, eles estão desconfortáveis com a linha de 5, o Estrela mudou a maneira de jogar de uma linha de 5 para uma linha de 4, procurando a nossa profundidade, procurando os nossos erros defensivos da linha defensiva, e nós não tivemos a capacidade como equipa técnica de nos adaptarmos a isto. Eu acho que uma simples mudança tática ia mudar o desfecho do jogo, e eu vou já passar a explicar. Se é assim, se o Eustáquio aqui estava desconfortável, vamos pôr aqui o coisa. Se o Eustáquio aqui estava desconfortável, e o Kika estava-se constantemente a aproveitar da falta de organização da linha defensiva por o Eustáquio estar desconfortável na mesma linha, vamos subir o Eustáquio para tirar espaço ao Alan Ruiz. A partir deste momento, o Alan Ruiz já não ia ter o espaço que teve e a clareza que teve de meter os últimos passos para o Kikas com a facilidade que teve, porque aqui o meio campo já equilibrava. E depois, quem acompanhava o Kikas nestes movimentos de ruptura, muito provavelmente iria ser o Zé Pedro, que era um jogador com muito mais físico, em relação ao Eustáquio, acho que é muito mais capaz de acompanhar a profundidade de um ponta de lança do que o Eustáquio.
O Eustáquio, se for acompanhar um passe na profundidade contra um ponta de lança rápido, nunca na vida consegue acompanhar o lance. Nunca. E foi visto isso. Portanto, resumindo e concluindo, para não estar a tornar isto muito chato, acho que o modelo do Anselmi é bom, acho que tem ideias muito boas, acho que quando tiver jogadores bons, se calhar nem vai ser no Porto, noutra equipa, vai fazer a equipa jogar um bom futebol, como já fez na América do Sul. Agora, é assim, olhando para estes 20 e tal jogadores do Porto, seja a jogar em 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, 3-4-3, estes jogadores não têm qualidade para representar o Porto. São curtos. E nós vimos isso no Vítor Bruno. A equipa era organizada, a equipa não era arriscada, a equipa não saía muito daquilo e mesmo assim eles não conseguiam às vezes ganhar um Gil Vicente ou um Nacional porque ou era a falta de motivação, ou era a falta, parece que entravam em campo e não corriam, ou é porque entravam nervosos, ou é porque tinham um lance para passar ao lado ao colega, chutavam à baliza. Parece que o Porto, o problema do Porto, por mais que uma pessoa queira dizer o treinador é fraco, porque na minha opinião, o que ele fez agora contra a Estrela da Amadora demonstrou um bocado que ainda não está adaptado ao nosso futebol, porque os nossos treinadores têm muita capacidade de mudar no lance táticas durante o jogo, de um jogo para o outro, para provocar adversidades no adversário. Porquê? Porque a diferença de valores de plantel é tão grande que eles têm que mudar a tática constantemente para conseguirem provocar dificuldades ao Porto, ao Benfica e ao Sporting, ao Braga e outras equipas. Então o Anselmi, depois deste fim de semana, mostrou-me que é um teimoso. Até pode ter ideias boas, mas as ideias boas, quando não funcionam, têm que ser trocadas. Não estou a dizer trocadas para sempre. Não. O Porto tentou começar a jogar como com o Casa Pia e como com o Famalicão. Não conseguiu. Troca, muda. Faz o Estrela ficar desconfortável com o plano de jogo que trouxe para o jogo, certo? É isso que eu, a mim, por exemplo, eu estava a ver o jogo com a minha namorada aqui em casa e eu estava a ver o jogo e eu aos 6 minutos eu disse à minha namorada e eu trocava já qualquer coisa, porque é assim, estava os sinais do jogo estavam-te a dizer que o Estrela ia ganhar o jogo facilmente se não houvesse uma mudança tática do treinador, que não houve. Então a nossa análise, vamos passar agora a fazer a análise ao Estrela da Amadora Porto, como estávamos a fazer ali um bocado com o esquema tático na borda, mas vamos passar agora para a análise de vídeo para explicar, através do que eu estava a dizer há um bocado na borda, mas agora com exemplos do jogo mesmo jogado, do que aconteceu. Vocês vão ver aqui que a quantidade de erros defensivos vão ser é enorme, é gritante. Vocês vão ver também a linha defensiva do Porto nunca está alinhada, como podem ver aqui. Olha, reparem bem, o Kikas a procurar movimento nas costas da defesa, já a demonstrar o plano tático do treinador do Estrela da Amadora aos 4 minutos de jogo, não sei porquê, o jogo começou aos 4 minutos, aqui o jogo tinha começado há pouco tempo, já estava o Alan Varela, neste caso, era o central do meio a fazer de livro e o Eustáquio estava a jogar no meio campo, ou seja, a própria permuta entre estes dois jogadores, ou seja, o Alan Varela está no meio dos centrais, depois é o Eustáquio que está no meio dos dois dos centrais, até esta troca, e não ser sempre o mesmo, causa instabilidade na linha defensiva, na minha opinião. Eu compreendo. Eu também tinha um treinador no Vianense que me dizia: Marquinhos, quando o extremo vai dentro, tu vais no lugar do extremo. Eu consigo perceber isso, mas para a linha defensiva em que tem que estar completamente reta, completamente coordenada, eu não sei até que ponto é bom estar sempre a trocar o livro da linha defensiva. Consigo compreender a ideia dele sair e entrar, não consigo compreender a ideia de ser um homem diferente. Aqui podemos ver uma bola nas costas, já era o suficiente para, pronto, para uma pessoa sofrer logo ali 1-0 aos 5 minutos de jogo, já podia estar 1-0 para o Estrela da Amadora e nós sem muita coisa a dizer. Depois temos aqui, reparem bem neste momento do jogo. O Alan Ruiz está de frente para o jogo, não tem sequer um adversário perto. O Rodrigo Mora, que é um extremo, está a tentar fechar dentro porque o Fabieira tentou ir fora, ou seja, essas tais permutas ofensivas que eu vos falo, que o Anselmi defende para criar as superioridades. Só que depois, quando a equipa perde a bola, isto é uma desorganização defensiva incrível. Reparem como o Fabieira, que eu vos falei há bocado, é um médio centro e não é puro. Quando está sem bola, às vezes vai para movimentos de extremo e nós ficamos com o meio campo com um só jogador. Neste caso aqui é o Alan Varela e está a 10 metros do adversário. Então o Rodrigo Mora não está no jogo, não está a defender. O Alan Varela não está perto, ele tem
o ângulo de visão todo para meter a bola consoante quer para o Kikas. E o Kikas, outra vez, a jogar nas costas do livro, a procurar a profundidade, vai encontrar outra oportunidade clara de golo que podia ter sido 2-0. Aos 6 minutos de jogo. Nós não estamos aqui a brincar. Eu, nesta altura, eu virei para a minha namorada e disse: o Porto tem que mudar qualquer coisa no plano tático do jogo. E não mudou. Isto aqui, eu sou amador, eu não tenho curso da UEFA Pro, não tenho curso a nada. Se eu consigo descobrir isto e ver isto, um treinador com cursos tem que ver muito mais que eu, tem que saber muito mais que eu, tem que ter muito mais mão de manobra nas coisas do que eu. Não pode, não consigo compreender. Estes lances aqui não são tão importantes. Isto aqui também não é importante. Também não é importante. Eu queria só salientar mesmo os movimentos de ruptura do Kikas e os passos, o à vontade é por demais, é mesmo por demais. Como vocês podem ver aqui, o Alan Varela a saltar à primeira bola, muito bem. Vocês reparem no perfil dos segundos jogadores, dos jogadores para atacar a segunda bola do Porto. Fabieira e PP, jogadores pouco agressivos, jogadores pouco, não são muito fortes nos duelos. Então, o que é que eu quero dizer com isto? O Alan Varela, não sendo um primor no ar, no jogo aéreo, nós íamos precisar de duelar a segunda bola. Nem isso vamos ter, capacidade de fazer. Reparem bem, o Alan Ruiz toca de cabeça para o meio centro, jogar de frente para o jogo, o Kikas vê o colega a fazer o passe de ruptura e consegue fazer um movimento com espaço que vai resultar no golo. Reparem bem, a bola ainda é tabelada ali no extremo que vem fazer um movimento de apoio e Kikas finaliza. Muito bem, grande golo do Estrela. Reparem bem aqui neste movimento aqui de apoio do extremo direito. O extremo direito vem em apoio para tabelar para o Kikas aparecer na profundidade. Excelente. Aqui, mais uma vez, aqui ficou demonstrado que o Eustáquio, com as características que tem, não tem capacidade, infelizmente, para cumprir esta função de livro. Porquê? Com bola, eu até entendo, com bola, junta-se ao guarda-redes, consegue ver o jogo de frente, mostra a visão de jogo, tem qualidade a ser a jogar na primeira fase, nos primeiros 5 metros, 10 metros, 15 metros do terreno. Ok, compreendo. Agora, sem bola e ele estar no meio dos centrais para fazer ele a aproximação ao ponta de lança nos movimentos de ruptura, ou para ser ele o último homem em relação ao ponta de lança, eu isso não concordo. Ele não tem velocidade sequer para acompanhar o Kikas. O que é que ele está... Qual é o objetivo? Portanto, depois desta análise, deste bocadinho de resumo, deste 4 oportunidades de gol do Estrela Amadora até aos 37 minutos, que é, vamos frisar aqui, é o 16º do nosso campeonato, está a seguir à linha d'água com 5 pontos a seguir ao antepenúltimo. É muito curto. Para concluir, pessoal, eu vou fazer bastantes vídeos de análise tática, de análise ao mercado, não só do Futebol Clube do Porto, tenho colegas de outros clubes, benfiquistas, sportinguistas, que também não se importavam de ver uma análise tática ao clube deles. E eu vou fazer com todo o gosto, sempre que tiver tempo, porque eu também tenho uma profissão e não me vai dar tempo para andar a fazer vídeos constantemente. Mas sempre que eu tiver disponibilidade e tempo, vou fazer análises táticas. Por exemplo, vamos ver um Sporting Benfica, qual vai ser o treinador que desbloqueia o outro, se eles vão jogar os dois com bloco baixo, se o facto um fato de surpresa de um vai alterar o ritmo do jogo ou a maneira como o jogo se vai jogar. Vão haver bastantes vídeos, bastante conteúdo que a gente vai poder fazer aqui e basicamente é isso, pessoal. O próximo vídeo, não sei se vai ser já de análise, por exemplo, ao próximo fim de semana do jogo do Porto, ou se eu quero fazer um vídeo de análise ao mercado, mas eu não tenho muito insight do Porto, ou seja, eu não sei com clareza se o Porto vai contratar A, B ou C, ou se tem este jogador de base ou aquele de referência ou outro. Não tenho qualquer tipo de conhecimento. O que eu posso fazer é ver os rumores do mercado, falar sobre os rumores do mercado, falar sobre o que é que eu acho, quem é que deva sair, quem é que deva ficar, etc. Por isso eu acho que isso vai ser talvez um dos próximos temas que eu vou abordar, ou vai ser outra análise tática. Fiquem por aí, agradeço-vos a todos o vosso subscribe, o vosso comentário, o vosso like e partilhem com os vossos amigos, deixem a vossa opinião em relação às táticas, em relação à minha maneira de pensar, em relação ao vídeo, em relação à qualidade do vídeo, tudo, porque eu estou aqui para melhorar, estou aqui para aprender com vocês e acho que nós como seres humanos devemos estar mais abertos a ouvir a opinião de todos nós, ou seja, o que eu digo, só eu que penso, vocês têm que pensar à vossa maneira e acho que as coisas são bonitas assim, acho que cada um tem que ver as coisas
consoante vê, e os outros têm que aceitar isso. Pessoal, grande abraço e fui!